Começa com a Então, prece. À vontade aí, Ricardo. vamos lá. Vamos levar nosso pensamento a Deus e Jesus. Agradecemos por estar aqui hoje e agradecemos por estarmos sempre à disposição deles para poder fazer sempre o nosso melhor, ajudar o próximo, passar o nosso conhecimento, dar a nossa força e nossa fé. Por só assim nos tornamos cada vez mais fortes e cada vez mais no que Deus e Jesus quer de nós. E nos fortalecemos, amparamos e sempre estamos equilibrados para doarmos nosso melhor, que é o amor. E temos hoje uma boa reunião, muita fé e força. Que assim seja. Graças a Deus e graças ao bom Jesus. Jesus. Graças a Deus, né? É, antes da gente entrar nos temas aqui, como é que vocês estão pegando aí a questão dos alunos, né? Eu tenho passado para vocês uns arquivos. Esperei um pouquinho para não atrapalhar muito as férias, né? Mas aí eu comecei a passar desde a semana, não sábado passado, o outro, né? O A, que é com o pessoal que está entrando. Eu passei o B, mas a ideia seria que vocês conferissem nome a nome, porque às vezes o pessoal faz uma primeira conferência e depois. Tudo bom, Cláudia? Noite, Tudo bem? Aí tudo bem? o pessoal. Olha aí também o Leandro, conhecem ele? Não, aliás, Tudo ele bem? não foi no trabalho na terça-feira, né? Não Mas ele está consegui ir aqui. ontem. E vocês sabem que eu não jamais falaria alguma coisa desse tipo, que ele não foi no trabalho mediúnico na terça-feira. Mas, porque eu sou muito discreto, eu jamais falaria uma coisa do meu Tá. amigo aí e tal. Mas que ele não foi, não Imagina, foi. não consegui chegar a tempo. Não, mas não Já se tenho, preocupe, já, não. Você acredita que a gente nem reparou? Eu acredito, porque acho que eu fui o único que não foi. Gente, ele por tá isso já temos vermelho. um voluntário Ainda para bem prece que eu não jovem. fico vermelho, né? Então, gente, aí eu tenho passado a lista para vocês. E o que tem acontecido esse ano? Eu achei bastante interessante. Começou a ter bastante desistência, não sei por que que o pessoal, mas começou a ter bastante desistência e muita gente trocando de horário. Então, às vezes eu passo lá no A, por exemplo, algumas pessoas, depois quando você vê no B, essas pessoas mudaram, pediram transferência ou alguma coisa assim. Isso não era muito comum nos outros anos. Está tendo mais esse ano pedido de transferência, pessoal retornando também, né? Pessoal que desistiu há 2, 3 anos atrás, retornando esse ano. Tá meio estranho aí a coisa. Mas como é que tá isso daí? Vocês conseguiram contatos com todo mundo? Teve alguém? Ó, o meu, inclusive, assim, teve uma que entrou, a Desirê, e aí eu entrei em contato com ela, já coloquei ela no grupo, mas vou ter que tirá-la, porque ela falou que vai ter que transferir novamente, né? Então, Eu vi essa tá tudo em transferência. ordem. Eu vi essa transferência e eu pensei, caramba, eu já transferi essa pessoa. Acho que tá pedindo. Foi. Antes de Ela começar a aula, é a veio, terceira transferência. é a segunda ou terceira transferência dela. Mas, inclusive, eu falei com ela hoje, né? Conversei com ela hoje ainda, e tanto que ela está nessa última, na B, né? Na lista B, ela ainda está, porque ela pediu hoje a transferência. Mas, no mais, assim, a turma se Tá mantém tranquilo. Estão muito em forma. ansiosos? Tem um pessoal assim que fala, ninguém entrou em contato comigo, já entraram em contato com não sei quem, não falaram comigo. Essas coisas aí, agora eu já estou passando para o educador. Ó, tá aqui o contato, já não é mais comigo, agora é com vocês aí. Mas tranquilo, pessoal, tem algumas pessoas que são de fora, né? Vi bastante gente, umas 4, 5 pessoas de Portugal. Vocês pegaram alguém aí? Dos Estados Unidos tem menos. Eu tenho uma que é de fora, eu só não sei de onde que ela é. Eles Mas estão com Kátia, tudo medo da bom? imigração por causa do Trump. Pois é, pois é. Eu tenho uns alunos do GEB que falaram que tinham programado, antes da eleição de presidente, tinham programado ir para os Estados Unidos fazer alguma coisa lá. Essas pessoas já desprogramaram, né? Não sei aí
se é o momento, né? É. Tá meio estranha a coisa por lá. A Kátia já está indo para a China. Ela viajava para os Estados Unidos, agora ela resolveu viajar para a China. Kátia, eu perguntei se está tudo tranquilo em relação à lista de presenças, se está tranquilo, se já conseguiram contato com todo mundo, Sim, tá todo mundo no grupo, sim. tá? Gente, principalmente o pessoal que é a primeira vez que está dando esse curso, os temas estão tranquilos? Sim. Ah, aqui dos livros que vocês têm, tem Ação e Reação, Fronteiras da Loucura e No Mundo Maior. Eu acho que a gente não tem projeto de imagem de nenhum desses três, não é? Não tem, né? Não, não A, tem. a Giovana, ela se propôs a fazer imagens dos livros que a gente não tem. Então ela está fazendo, tá? Pode ser que daqui a pouco. Eu pedi já para ela fazer doação e reação. Ela está terminando um livro que ela está fazendo agora, depois ela falou que vai fazer do ação e reação. Ela pega lá o IA e sai fazendo, né? Ela está gostando muito de fazer. Vamos ver, aí, quem sabe até vocês falarem desse livro, já vai ter imagens aí para trabalhar. Os temas aqui do Básico 3 eles são muito densos, né, gente? Principalmente quando entra a Gênese, né? Quando entra a Gênese, bate de frente aí com os dogmas da igreja, né? É virar a chave, viu, Costa? Oi? É a virada da chave. Quando o aluno vira a chave de vez. Ou ele vai ou não vai. E aí, como é que é a reação dos alunos aí nesse momento? Vocês que já têm Olha, experiência. eu acho muito, muito legal. Eu gosto muito. Realmente, pessoal, o comprometimento que a pessoa vem no curso hoje está muito forte. O nível subiu muito. Depois de vários anos, a gente vem acompanhando, o pessoal chega querendo mais. O básico 3 você tem que ter quase que o início do mediúnico 1. O pessoal já trabalha, já estuda, numa outra casa, no GEM. Força muito a barra para você trazer coisas além do que está aqui no nosso temário. O temário realmente é muito forte e o pessoal busca além. Tem que Teve manter o um, equilíbrio. teve um aluno que entrou aí e o e-mail dele é assim, pastor, PR, né? PR ponto, e o nome dele. Eu falei assim, entrou na casa certa. Espero que fique, né? Brincadeira. Espero que fique. Vamos ver, né, o que vai dar aí. Pessoal, alguma dúvida aí quanto à ligação com os colegas? Tá tudo tranquilo? Márcia tá tranquila com o Henrique? Quem mais que está estreando aí no. Não, a Ângela já deu aula no Básico 3, né? Já deu. Mais de A 4 anos. Andresa já dá aula direto aí no Básico 3, né? Tanto o Ela básico faz 3 uma quanto o armadilha mediúnico lá que eu não 1. consigo colocar ela em outra turma, mas depois. Tanto o básico 3 como o mediúnico 1. Eu dou aula há muito tempo já, 14 anos. Qual que você prefere? O básico 3. É o desafio É, maior, né? é. Eu acho um divisor de águas o básico 3. Eu acho muito legal. Não é Sabe o que eu ia assim. comentar com você? A gente já teve até muçulmano, então um pastor vai ser bico pra gente, né? Como é que A é? gente Não, não pode não reclamar, entendi. tá Nós tivemos melhorando. até. Tiveram até? Muçulmano, Já muçulmano. tivemos até Ah, sim! muçulmano. Que foi uma briga para a menina tirar o traje aí. Ela foi minha aluna. Ela é minha Gosto amiga dela, de viu? Mas infância, gosto dela, mas Sua tive que amiga de brigar com ela. infância? viu? Costa. Oi? Eu conheço ela desde que eu tinha 10 anos. Ela foi minha Sempre aluna daquele também. jeito, sempre com o traje. Sempre. Nossa, gente, então eu não sei. Porque ela teve que tirar o traje, né? Gente,
foi complicada, porque teve um momento da prova, né? A Kátia estava aí, que eu tive que fazer ela descer e comprar roupa, né? A Kátia estava lá. Foi bastante. E a Kátia dá risada agora, né? Claro que eu dou. Mas acontece, acontece. Espero que não aconteça Ó, mais, né? eu não queria falar nada, não, mas eu tenho feito uns trabalhos aqui internos para continuar no básico 3. Tem dado certo, aparentemente, viu? Mas tem que ir para outros desafios, Andrés. Não, tô brincando, tô brincando. Pro ano que vem aí nós vamos pensar em algum desafio novo. Aí. O que que vocês Não, tá acham? aí. Não, esse ano vai ser mais complicado. Aí eu pedi para ficar no básico 3, mas o ano que vem a gente muda. O básico 3 tem uma coisa, e isso eu queria comentar com vocês, né? Um, eu estava conversando com um educador que não dá mais aula no básico 3, mas ele é educador ainda do gênero. E ele falou para mim: olha, tem um momento onde a Maristela tem um sonho com o gato, tal, essas coisas, né? E aí ele falou assim: olha, eu falo para os alunos que foi um sonho de alguém aqui da casa, mas que não está comprovado, né? Eu falo: olha, melhor você estudar melhor isso daí. Porque o sonho que os espíritos trouxeram, a informação que eles trouxeram, foi só para exemplificar tudo que está nas obras. Não é um sonho aleatório, não é um sonho qualquer, e a partir daí a gente chegou. Não. André Luiz vem explicando isso, depois todos aqueles livros, a Gênesis, tudo, Jesus, todos eles vão falando a mesma coisa. E o sonho simplesmente foi um exemplo. Eles simplesmente ligaram os pontos de tudo aquilo que estava isolado. Eles mostraram como é que funcionava. E depois disso a gente voltamos lá para a Evolução em Dois Mundos, volta para a Gênesis, volta para o que Jesus ensinou, e a gente vê que é tudo a mesma coisa, né? Então, eu falo, se você vai ensinar esse tipo de coisa, se você não tem convicção, você tem que estudar mais. Porque você precisa ter essa convicção. Porque se você passa dúvida para o aluno começa a questionar muito, né? Se você, a hora que vai falar dessas coisas, que é uma coisa que ele nunca ouviu falar, e é interessante, né, gente? Não conheço nenhuma casa espírita que ensina isso, né? Quando a gente faz a prova para o pessoal, normalmente dá até básico 3, porque eles não sabem como funciona a evolução, né? Já vi gente que sabe como funciona, mas que não aprendeu na casa espírita. O pessoal fica nos livrinhos da federação, nos livrinhos da, da USE, né? E lá não fala disso. Fala só das reencarnações, mas não fala que Jesus cria átomos, né? E que esses átomos vão tal, evoluindo até que não está no livro, né? Do átomo ao arcanjo, né? Não ensinam, não ensinam. Podem ver nos livros deles que eles não ensinam, ou eles pulam. Eles pulam essa situação. E fica confuso, né? Em cima disso, em cima desse ensinamento, lá no mediúnico, a gente consegue entender, quando a gente começa a trabalhar mediunicamente, a gente consegue entender, primeiro você tem que entender a queda do espírito, né? Depois disso daí, a queda do espírito. Quando você entende a queda do espírito, você consegue entender aqueles espíritos que escravizam os elementais. E quais são os espíritos que escravizam elementais? E para entender isso, você tem que juntar com o livro Libertação. Porque no livro Libertação tem os elementais que estão escravizados. E nos trabalhos mediúnicos aparecem espíritos que escravizam elementais. E aí a gente consegue compreender. E por que que tem elementais que não são escravizados? Porque eles não caíram. Por exemplo, os que o André Luiz fala no livro Nosso Lar, no livro Os Mensageiros, no capítulo 10, o Alexandre Mensageiros,
É Mensageiros no capítulo. Não sei se é Mensageiros ou se é Missionários da Luz. É o capítulo 10, Materialização. Quando a gente estava estudando esse negócio de elementais, mas nós perguntamos para os espíritos superiores se nos trabalhos mediúnicos os espíritos da natureza eles trabalhavam. E a resposta foi o seguinte: eles trabalham antes, trazendo os fluidos. Eles não trabalham durante. Na Umbanda, no Candomblé, eles trabalham durante. No Espiritismo, eles trabalham antes. E aí, eu falei, caramba, onde que eu vou achar essa informação? Porque o Espírito falou, precisava de algum lugar que comprovasse isso. No livro Os Mensageiros, capítulo 10, Materialização, o Alexandre fala isso, com todas as letras. Só que você tem que ler procurando, porque ele chama os elementais, ele chama de operários e chama de entidades, ele não chama de espíritos. E aí você percebe que ele faz uma diferença entre espírito e operário. Então ele chama de operários do nosso plano. Os operários do nosso plano que vieram e trouxeram os elementos que são invisíveis ao ser humano. Então eles trouxeram os fluidos. São as entidades que trabalham aqui e tal, e deixam os fluidos antes de começar o trabalho. Não é? Então, só quando a gente lê, né, procurando a informação, é que a gente vê que ele escreveu a respeito. Não é? Se vocês forem procurar aí nesse livro, eu só não sei se é Missionários da Luz, eu acho que é Missionários da Luz, porque eu acho que é o Alexandre que fala isso. Mas é o capítulo 10, é o capítulo da materialização. Eu não tenho certeza se é os mensageiros ou se é o missionário, mas eu acho que é. Mas eu sei que é o capítulo 10. Missionários. Oi? O Alexandre é O do Alexandre é no missionário. Missionários, mas eu não tenho certeza se o orientador era realmente o Alexandre, né? Então essas coisas são interessantes. E aí, quando a gente estuda isso e compreende isso, a gente consegue. Eles começam a trazer espíritos que lidam com isso. Por exemplo, aquilo que eu falei na reunião do, na reunião geral, né? Que um espírito falou que Deus mandava raios que destruíam os espíritos. Lembram disso? O espírito, quando eu falei para a gente pedir a Deus e tal, ele falou que Deus mandava raio que destruía os espíritos. E eu falei que Deus jamais faria uma coisa dessa. Ele falou assim: eu vi. Os raios vieram e destruíram os espíritos, não é? Aí veio a intuição de que era aquele raio que tem no campo da paz, que destrói o perispírito, e depois os espíritos se formam de novo, né? Quer dizer, eles trazem essa situação porque a gente já tem a informação. É muito interessante isso daí, né? É muito interessante a gente compreender isso. Aí ontem, só para ilustrar um pouquinho, e você talvez possa aproveitar aqui. Um espírito ontem, ele comentou comigo assim, que eu falei para ele que a gente deve amar a Deus, amar a Jesus, né? Ele falou: não, você está errado. Um espírito das trevas. Você tem que ter medo de Deus, você tem que temer a Deus. Eu falei: não, a lei é de amor, amar a Deus sobre todas as coisas. Você tem que ter medo de Deus. Você não sabe o que Deus faz com a gente. Eu falei: como assim? Ele faz, faz tanto mal que nenhum bruxo aqui das trevas consegue igualar a maldade que ele faz. Eu falei: mas Jesus e Deus não faz maldade, ele é amor. Ele falou: eu já vi. Você não viu, mas eu já vi. Amigos, meus companheiros aqui reencarna de uma forma que ele não consegue nem falar. Nenhum bruxo consegue fazer isso, só Deus que fez. Aí eu sentei para explicar para ele a lei do retorno, que cada um
tem conforme as suas obras, né? E fui explicando para ele das maldades que a gente faz e que a gente vai tendo. As próprias dores que ele sentia eram das maldades que ele fazia, que ele podia mudar isso, se ele começasse a praticar o bem e tal. Mas percebe como eles fazem a relação direta? E é verdade que ele falou, muitos companheiros deles reencarnam que não conseguem nem se expressar. Tamanho a deformidade do corpo, não é? Mas isso é a responsabilidade do próprio espírito, não é? Ele plantou, ele colhe, não é? E a gente vê, né, nos trabalhos, como que essa lei. E por que que eu estou falando isso? Porque vocês vão lidar com causa e efeito aqui na ação e reação. Muitas vezes, a gente tem lá nos Samaritanos pessoas pedindo por alguém que está hospitalizado, em estado grave e tal, essas coisas, problema nos olhos, problema no coração, problema na perna, problema disso, problema daquilo, problema na pele e tal, essas coisas que não conseguem cura. Gente, normalmente, quando a pessoa pede, vem um espírito que conta o que a pessoa fez. É o obsessor, né, dessa pessoa. E tem tudo a ver com a doença que a pessoa tem. Ou foi a paulada, ou foi a facada, ou foi o tiro, ou arrastou a pessoa, rasgando toda a pele da pessoa no cavalo, e aí a pessoa está com toda aquela ferida na pele. Ou a pessoa jogou água quente, ou a pessoa amarrou a pessoa e botou fogo na casa. É muito interessante. E veja, normalmente o médium não sabe da situação. Porque as pessoas acabam pedindo muitas coisas para mim ou para Marinês. Então eu sei a situação. Mas o médium que está dando a comunicação normalmente não sabe. Né? E nem eu vou falar depois, né? Não é para isso, mas traz um ensinamento. Então, quando vocês forem estudar o livro Ação e Reação, e vocês têm muita coisa sobre isso, né? Lei de justiça, amor e caridade e tal. Essa coisa da ação e reação tem sempre a misericórdia divina. Mas, gente, que perfeição! Que perfeição! Teve uma vez um espírito que provocou um incêndio. Levaram a família dele. Ó, um cara botou fogo na casa que ele estava com os filhos, com a esposa, com tudo. Morreu todo mundo queimado. Esse espírito ficou perseguindo a pessoa quando ele encontrou que é reencarnada, e ele conseguiu fazer com que ele pegasse fogo, a casa que ele estava, e ele morreu queimado. Só que o espírito, na hora que fez, já se arrependeu. Na hora ele se arrependeu. Ele não era mal, mas ele se arrependeu. E aí ele foi ajudado, tal. Quando ele foi ajudado, ele estava todo queimado. O espírito estava todo queimado. Quando ele foi ajudado, a gente sempre pede para o espírito, sempre, sempre. Nunca pode deixar o espírito embora sem antes trazê-lo à forma humana, para que ele fique bem, a pé e tal. Você só pode despedir o espírito depois que ele está total, né? Com esse espírito, ele ficou bem, deu para aliviar bastante as dores dele, mas não deu para tirar o machucado das dores, porque aquilo era da consciência dele. Deu para fazer uma série de coisas, mas o que era da consciência que ele tinha acabado de fazer continuou marcado no perispírito dele, porque a consciência dele não permitia que tirasse, né? Ele vai ter que trabalhar na caridade para que isso, para aliviar a própria consciência, né? Bom, tô contando uns causos aí para vocês, né? Passando aí uns casos para vocês contar pro pessoal aí. Gente, alguma coisa que vocês querem comentar aí? Tem, ó, só tem temas bico, né? Perda de entes queridos, desgosto pela vida, depressão. Quem é que vai falar esses temas aí, hein? Quem que vai escolher aí? É você que fala, Você. Andressa? É você que vai falar, Costa. Já Eu escalei não, eu esses não. temas fáceis, eu deixei. Eu Eu e já a tô Ângela, dando piada para falar de eu e a Ângela depressão. selecionamos todos os temas fáceis para você. Com Oi, amor. oi? Com amor. Com muito Não, amor. olha.
aqui no básico 3 eu estava dando uma olhadinha. Qual é o tema fácil aqui? Nenhum. Ainda acha graça. Tinha que chorar, criatura de Jesus. Você tinha que chorar. Não, gente, tem uns teminhas, tem uns temas fáceis aí. Hã? Hã? Tem, quer ver? Quer ver? Tem alguns temas fáceis. Por exemplo, não, esse não. Quer Milagre não ver? Esse também Não, existe. tem não. alguns temas aqui legais, quer ver? Esse também não. Depois a gente Esse outro conversa também sobre não. isso. Não, tem Deixa sim, para outro dia. Costa. Tem sim, tem um sim. Aula de encerramento do final de ano. Exatamente, Ou a exatamente. de início de ano, né? Que você vai ter que dar a cara a Tá bom, bater, né? faça as duas. Eu acho que eu vou desistir. Posso voltar? Desiste não, Márcia, vale a pena. Acho que eu Não, é vou muito legal, desistir. gente. É muito legal. A Essas coisas gente de vai falar ter dos até milagres quando? do Cristo, é muito legal É. falar sobre isso. Eu não anotei até quando a gente tem para entregar para o grupo de apoio nosso o nosso cronograma pronto. Ah, tem tempo aí, tem tempo. Você tem até É que segunda-feira. normalmente você dá data, eu acho que eu não anotei. Até Você tem até quando? segunda-feira tem Ah, até tempo. segunda. Ah, tá bom, ainda bem que eu tô pronta. Ah, tudo bem. É. Gente, ele é uma doçura, é a criatura mais Não linda precisa que se eu conheço preocupar no com isso, não. O que você vai centro. fazer fim de semana? Teresa. Vou dormir, vou ler. Não, melhor do que isso é você fazer o cronograma, domingo e tal, essas coisas. Você não vai Olha, se comprometer. a única coisa que me faz permanecer nesta casa é você, porque eu te amo muito. Apesar de você me deixar maluca, eu ainda te amo, tá? Pois é, pois é. Olha, faz parte. Eu vim aqui para ajudar vocês a evoluírem. Obrigada. Obrigada, Não pode obsessor odiar. amigo. Não pode Obrigada, desejar obsessor mal. amigo. E olha, tem que perdoar. Ah, tá. Vou pensar. Gente, tem uma coisa que eu queria conversar com vocês sobre a aula prática, Tá. tá ok? Eu tinha colocado só o básico um para fazer as aulas práticas lá, depois o pessoal de domingo reclamou que eles precisam também que os alunos vão lá, tal, essas coisas, porque é uma forma também dos alunos, além de colaborar, conhecer a casa, e para eles, para muitos deles, funciona como uma coisa boa ali para que eles se equilibrem também. Então, esses alunos de vocês que estão agora no básico 3 eles só viram o trabalho de sábado. Eles não Assistencial. viram o trabalho de domingo. Tá ok? Então, eu já passei a lista para o pessoal do básico um, do básico 2 e não passei para vocês porque eu queria conversar antes. Porque senão vocês não iam entender por que que eu estava passando a lista. Então, essa lista aí é para os alunos irem no trabalho de domingo, se quiserem, não são mais obrigados, mesmo porque tem aluno de todas as distâncias. Mas é para ir lá, se quiser ir, chegar às 8h30, e não, acho que não fica muito, acho que 10h30, 11 horas você está indo embora, né? E para conhecer lá o trabalho de domingo. Muita gente fica, muita gente gosta, assim, se enturma com as famílias, e acaba ficando por lá. Tá ok? Mas o educador não é obrigado a ir. Se quiser ir, se puder ir, é sempre legal. Mas não é obrigado a ir. Tá bom? E aí coloca os alunos, falam para eles ir, recomenda que se eles puderem ir, mas também não é obrigado, não tem uma cobrança em cima disso, né? Consta. Oi. Tem uma data fechada já? Tem. Eu vou passar para vocês, acabando a reunião, eu já passo. Ah, Porque porque aí eu coloco no temário, né? colocar no temário. Eu já vou passar, eu já tenho, o básico 2 eu já passei. Então, a partir da data que acaba o básico 2 já começa vocês do básico 3. Aí vocês já colocam também no temário. Tá bom, então eu atualizo e te mando de novo uma versão nova, tá? Tá bom, tá bom. Gente, mais alguma coisinha que vocês gostariam de falar? Troca de material. O pessoal do básico 2 estão trocando bastante materiais, né? Se vocês ficarem à vontade de trocar material, pode ser legal, gente. Às vezes vocês diminuem um pouco o trabalho de vocês, tal.
né? Eu Ou agradeço. ajudam. Oi? Pois Eu é. agradeço. Então, mas é legal, porque às vezes a pessoa lembra de histórias, lembra de casos, né? Porque aqui eu fico olhando aqui, eu fico lembrando dos exemplos, dos casos, tudo isso que enriquece as aulas, né? Então, se vocês tiverem e se quiserem passar, né, para os outros, do átomo ao arcanjo, todo mundo tem essa aula que eu dei? Você tem também? Então, ali eu falo de bastante coisa, apesar que faz tempo, né, que eu dei essa aula, mas tem bastante material ali. Imagens, tem bastante coisa aí, e está lá também no disco virtual do educador. Então, se vocês quiserem pegar, utilizar, fiquem à vontade. Não tem. Todo o material que está lá é dos espíritos, não é da gente, não. Então, podem usar à vontade aí que, que depois eu conto a piada. A mesma piadinha que eu contei lá, eu conto depois o pessoal. Mas eu peço pro pessoal dar risada, fingir que não sabe, e eles conseguem fingir que não sabe. Então, podem usar à vontade lá. Tá ok? Então tem essa situação aí que é legal. Questão de provas, livros, está tudo tranquilo com vocês? Bacana. O pessoal já está apurrinhando, o pessoal está muito ansioso para ir. Não? Não. Esse ano tá até calmo. Esse ano Não, tá calmíssimo. Ah, esse ano tá até calmo. aqui os alunos já estão. Tem aluno que está confirmando pela segunda vez o dia que começa as aulas, essas coisas todas. Ah, nós Né? colocamos no grupo de WhatsApp, né, Costa? A gente já mandou para eles tudo isso, então eu acho que não confirma, não ficam enchendo a paciência por conta disso. Ah, mas tem gente que mesmo assim, viu? É? Você colocou lá, tá no grupo do WhatsApp, ele entra pessoalmente para saber. Escuta, colocar lá, isso quer dizer que você vai começar naquele dia? É isso que quer dizer, aquilo. Você percebe que é uma ansiedade, o aluno quer alguma coisinha e. Eu tenho uma amiga, Costa, que vai começar um básico esse ano. E ela encontrou comigo hoje, ela falou, nossa, hoje vai começar a minha aula. Eu já fiquei assim, hoje? Ela vai falar, ela tá falando, tá falando. Eu falei, menina, quando você vai fazer aula? Não, é de quarta às 6 horas. Eu falei, ó, eu acho que não é hoje, não, acho que é semana que vem. Será? Eu falei, sim, eu tenho certeza que é semana que vem. Você vê Bem os detalhes, direitinho, né? sim. Mas a nossa turma tá tranquila também, né, Andréia? A turma tá tranquila. Tá Falar nisso, fácil. o ano que vem nós temos Copa, né? Copa do Mundo aí. Esse ano. É verdade, estamos em Esse ano. 2026, né? Esse ano. Esse ano. Olha, vai afetar o pessoal da quarta e da sexta, A né? sexta. É. Na sexta-feira, talvez acabar um pouquinho antes, né? Que o jogo é às 10. Tem alguém na sexta-feira aqui? Eu acho que não, né? Sexta-feira acho que não tem Não. básico 3, acho que não formou turma. Mas tem na quarta, né? Na Sim, quarta-feira vocês vão dar feriado aí, né? O pessoal sim, das sim. 19 horas, das 18, porque o jogo é 19, né? Então o Das pessoal das 18 às 20. 18. Se eu fosse vocês, eu dava aula assim mesmo. Que negócio é esse? Mas tem o pessoal das 18 e o pessoal das 20, porque o jogo começa às 19, né? Então, melhor dar o feriado lá. Eu até pensei, eu falei, olha, podia dar aula, mesmo que não venha nenhum aluno, o educador dá aula completa, depois o pessoal. Mas eu achei Assiste. melhor. Ai, você é tão fofo, Costa. Ele é uma graça, Catinha. Ele é um amor. Meu obsessor amado, É. Ô entendeu? Costa, Amo ô Olha, ele. Costa, ô futebol é Costa, coisa do mundo, gente. ô Ó, se Costa, mundano, É, né? Costa. Nós já estamos superando isso. por isso que eu torço pro São Paulo, pelo menos ele é santo. Ô Costa, Diga. ó, vai aproveitar e casar com o do Atom Arcanjo, a gente fala dos anjos caídos, que são todos que virem a Copa, né? Não pode ser assim? Nossa, Isso. que Casa com isso. beleza, Ricardo. Ó, Ricardinho, gostei. Agora vocês querem Gostei. saber o que é anjo caído? Ó, só assistir a Copa. É só assistir a Copa que vocês já vão descobrir. É automático, inclusive. Saiu do grupo é anjo caído. Isso. Então, esse ano a gente vai ter a Copa do Mundo, vai ter eleição, vai ser um ano bastante Bem interessante. divertido. Vai ser um ano bem divertido. Vai dar para É. dar muita risada. Aham.
Tá Costa, certo, eu tenho uma pessoal. pergunta, Costa, para todo Diga. mundo, no geral, para quem já dá no Básico 3 há mais tempo, né? Vocês costumam compartilhar o curso do Átomo ao Arcanjo com o pessoal, com a turma? Quando vai começar as aulas do Átomo ao Arcanjo, vocês compartilham a inscrição do curso do Costa do Átomo ao Arcanjo ou não? Se Não. tiver autorização, eu compartilho. Se o Costa falar que pode compartilhar para os alunos, tudo bem. Não, poder compartilhar pode. É, porque Agora a partir do vocês que Básico decidem. 3 o curso, né? É, eu compartilho sim. Eu não tenho, mesmo que seja um outro curso que eles estejam autorizados, eu não seguro nada, não, Kátia, eu passo. Porque eu Ah, acho que é o que o Costa acabou de falar, não é da gente, é dos espíritos, tem que compartilhar, né? tá ok. É, eu Então, nunca tinha pensado sobre, nunca compartilhei, mas também ninguém nunca pediu. Eu nunca pensei sobre isso. É. Né? Tá. Costa, vocês fiquem à vontade. O básico 3 já tá bem naquele momento que a pessoa já tem uma noção bem densa, né, do que é o espiritismo. Então, a partir dali, se quiserem trabalhar no passe, tudo, já são convidados, né? No ano seguinte, eles já vão ser convidados a ser educadores, tudo. Então, quem está no Eu básico acho que 3 e passar pelo básico 3 acho que fica como tem uma formação bastante sólida, né? complementa bem as nossas aulas, porque as nossas aulas são praticamente um resumo do Átomo ao Arcanjo, aí o curso lá está completinho, então eu acho que É. eu E também penso que também, seria assim, uma é boa muito ideia. pouco tempo, né, Kátia? A nossa aula Sim, dura pouco tempo. Então, sim, quanto mais coisas eles tiverem para pesquisar, para estudar, o que sim. eles perguntam sempre é sobre o livro do Átomo ao Arcanjo, que eu Ah, não sim. aconselho. É, Eu não qual o aconselho a livro? também não, pegar, né? né? Eu acho melhor não, porque não é o que a gente fala na aula, né? Sim. Não, Então, não, não bate, viu, gente? é, Eu procurei bastante livros como referência. A referência é a Evolução em Dois Mundos mesmo. Evolução em Dois Mundos e Evolução em Dois Mundos, a Caminho da Gênese, Luz. Universo e Vida. Mas eles não têm aquilo completo, né? Eles pegam, são pedaços, né? São É, pedaços. Parece que os espíritos, naquele momento, eles foram muito cautelosos em passar as informações, né? Acho que se eles falam algumas coisas aqui, acho que Kardec não sobrevivia. Depois o, eu li um pouquinho da situação do Chico Xavier quando ele lançou Libertação. Gente, o Chico ele falava que o que pegava para ele é quando os Só, espíritos o, livro o azul, atacavam, livro né? azul. Como o Chico Total foi da cultura atacado com o livro terra. Libertação. E por amigos, viu? Não, Por pessoas aí é, não. que estavam sempre ali, mas não aceitaram libertação. E hoje a gente descobre que é tudo verdade e ele ainda não contou tudo. Ele ainda não contou tudo. Mas, mas tá aí. Gente, alguma coisa mais que a gente possa ajudar? eu Eu só passo a queria caneta fazer para uma vocês. complementar Oi? o que eu respondi para a Kátia, que, por exemplo, quando a gente faz a aula do átomo ao arcanjo, eu não passo as coisas assim antes do Costa, antes da gente falar, porque eu acho que vai dar mais dúvida neles, eles vão chegar pior do que eles estavam. Então, eu acho melhor passar depois. Não sei. É, cada um tem seu critério, né? Eu não sei o que você quis dizer com isso, não, tá? Entendeu, Costa? Não entendi, não, hein, Costa? O que ela quis dizer é o seguinte: ela explica e Eu depois ela entendi. passa a aula. É, Isso, sim. é. Não, mas essas aulas aqui, eu acho que os alunos vão perguntar muito. Não perguntam muito? Bom, Sempre pergunta, perguntam, pergunta é. sim. Pergunta. E eu acho que se o aluno assiste essas aulas passivamente, aí fica complicado, né? Mas se ele pergunta tal, então é porque ele está entendendo, está conseguindo absorver, não é? E isso vai desmontando uma série de coisas, né? Que a gente começa a olhar para o mundo diferente, né? Eu Né? acho que tem primeiro o choque, viu, Costa? Oi? Os alunos, quando você faz o átomo arcanjo, a primeira coisa que eles têm é um choque de novidade para eles, né? Então, muita coisa, às vezes, eles deixam de perguntar, porque, primeiro que muita coisa, como é muita informação, às vezes eles acabam não entendendo e têm medo de perguntar, mesmo tendo no básico 3
eles têm um certo receio de perguntar e ser uma bobeira. A gente sempre fala assim, pergunta, porque não existe bobeira, não existe pergunta boba, né? E Sim, às vezes a bobeira gente é a também, pergunta que às você vezes não não fez, pode. né? É pior assim, morrer com isso. E é na aula seguinte que eles têm mais dúvida, né? Ou durante a semana que eles acabam de perguntar. Na aula seguinte que começa a ter dúvida. Porque eu falo, não entendi o negócio que você falou na outra aula, tudo isso. E claro que na classe sempre a gente vai ter 28 alunos aqui que estou vendo. De 28 alunos, tem um, dois que sai mais, que pergunta mais, claro. Sempre um dentro da classe pergunta mais, muito mais que os outros, né? E aí, às vezes, sendo a dúvida ou não, né? Disso, né? Mas a grande maioria, às vezes, acho que tem muito medo, às vezes, de perguntar alguma coisa e sai como se fosse uma bobagem que eu estivesse perguntando, né? No Mediúnico 2, a gente faz uma revisão do átomo arcanjo, mas assim, vocês têm aqui umas 8 aulas, né? Eu acho que lá no Mediúnico 2 são umas 3 aulas. A gente pega só os melhores momentos, entendeu? A gente só pega os lances de gol, essas coisas, né? E a gente fala só um pouquinho sobre esses pontos aqui. Porque para a gente sair logo para o perispírito lá, que é o que interessa, né? No Mediúnico 2. Mas a gente faz um apanhado bem geral, já sabendo que eles já viram a matéria, né? Então, Sim. não lá no Mediúnico 2 não tem tanta dúvida, não. Mas sempre aparece, né? Mas é menos. Pessoal, é tranquilo então? Tão tranquilos? Sim. Mas tranquilo nunca é, né, Costa? Gosto, Nem pode ser, né? Nem espero que não Tranquilo nunca seja, é, né? né? gosto. É, Duas a gente não perguntas. deve ter o sexto andar, né? Mas eu tava planejando, se a gente tivesse o sexto andar com uma sala para 100 pessoas, montar para uma vez por semestre ter uma aula híbrida, né? Mas aí com aparelhos específicos para aula híbrida mesmo, né? A gente já estava até fazendo orçamento, tudo para ver se a gente tivesse uma coisa dessa. Essa ideia ainda não morreu. Não sei se não vai ter o sexto andar. Se não tiver o sexto andar, a gente pensa nisso ampliando o quinto andar ou sei lá como, né? Mas ainda tem essa ideia de uma vez, não todo mês como a gente tentou fazer, talvez uma vez por semestre, uma vez no primeiro semestre, outra vez no segundo semestre, uma aula presencial e para quem não puder ver, ver online, mas uma vez só. Aí o pessoal aproveita para conhecer o GEMB além dessas aulas práticas aí. Mas são sonhos, né? São sonhos. Uma hora a gente consegue isso daí. E precisa ver os aparelhos também, que não é nada baratinho, não. Mas a gente dá um jeito nisso. Tá bom, pessoal? Gosto, gosto. Diga, Antônio. É possível uma presença sua lá na classe? Vou Posso gravar ir. um. Acho importante você aparecer por lá, viu? É, Apareço sim. Falar um na pouquinho aula de do mediúnico, obsessor né? você é importante. Oi? Na aula do obsessor você é importante. Importante. Uma Não, vez foram uns alunos no Mediúnico 3, né? Foram não sei por que foi uns médiuns lá, e eu falei para os alunos que se eles se dedicarem, eles iam ficar daquele jeito. Eu não sei se foi um estímulo muito bom para eles. Não sei, ficaram Olha, ninguém. aluno aprende por exemplo. Você está dando exemplo de obsessor, pelo amor de Se Deus. você se esforçar, você vai ficar desse jeito. Mas eu vou sim, eu dou uma passadinha lá assim. se possível, seria Normalmente eu muito vou bom. só no básico 1, mas eu vou dar uma passadinha no básico 3 também. O básico Sim, 2 também falou que para eu dar uma passadinha lá, pelo menos para falar um oi para a turma, tá dá um bom? oi. Qual Então uma passa assim, pergunta? Tem uma tá bom? poesia do Castro Alves, A Oi? Criação Divina. Criação Divina. Poesia do Castro Alves. É do seu Eu não entendi o que você conhecimento? falou, Antônio, desculpa. Tem uma poesia, A Criação Divina, do Castro Alves. É do seu conhecimento? Não, não conheço não. Qual que é o Porque nome é dela? A criação a divina. Criação Divina. A Criação Divina? Ah, tá, que tá no Castro Alves. livro, tá no Parnaso de Além Túmulo? Não, eu peguei no outro livro aqui, mas não é esse não.
ela é muito grande, extensa, e ela fala muito do átomo arcanjo. Mas eu acho que está no Parnaso do Além Túmulo, não está? Não, eu não sei, não Eu sei. acho que tá. Eu acho que é do Castro Alves, mas está no Parnaso de Além Túmulo. Ele fez essa poesia depois que desencarnou. É, ela é bem extensa, viu? A Criação Divina. Eu vou dar uma olhadinha. Ah, ok. O, o, a, a Verônica, uma vez ela estava falando sobre o átomo arcanjo e ela trouxe uma música do Caetano Veloso que fala sobre isso, né? A música, ela chama Luz do Sol. Vocês já viram? Ah, sim. Sim. Presta atenção nessa letra do Caetano. É muito Muito bom. interessante, né? Muito interessante. E tem uma música também da. Nossa, isso porque eu gosto muito da cantora. É, tem, uma- é, é, tem uma cantora que ela praticamente canta o nosso lar. Né, Marisa Monte? Marisa Monte. Marisa Monte. É muito interessante. Você lembra o nome da música, Andrés? É Vilarejo, né? Acho que é Vilarejo. 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 É muito interessante né, a forma, né, poética desse pessoal, desses artistas, né, como Castro Alves, Caetano, tal, falar, né? A gente estava falando do livro Nossos Amados Suicidas, e nas pesquisas que eu dei, que eu estava fazendo, tem um, tem um amigo do Caetano que se suicidou, né? E ele foi na casa da família dele, né? Depois do suicídio, e ele chorava muito, e quem o consolou foi o pai do amigo dele, né? Que ele não conseguia parar de chorar. E o pai dele que o consolou. E aí o Caetano também fez uma música a respeito disso, que é Alexandrinos, né? Ele fez toda a estrofe, tudo tinha 12. É uma poesia bastante difícil de fazer, né? O Caetano faz música, já fez música assim, e o Chico, né? Que já fez músicas desse tipo assim, com Alexandrinos. Depois eu vou passar o nome para vocês. Mas é muito interessante. Ele fala, mas em nenhum momento ele fala de suicídio ou é uma música triste, né? Mas é sobre o suicídio do amigo dele e sobre o pai que o consolou, né? Muito interessante a gente saber algumas Legal. histórias de algumas músicas. Depois eu coloco o nome da música, dessas duas músicas aí. Você consegue colocar essa poesia para os alunos, Antônio? Eu posso mandar. Eu vou Ou preparar mandar e para mando para nós todo aqui, mundo. né? Mas Mando, eu tenho mando. quase certeza que é do, do desse que eu falei aí, do livro que lançou o Chico Xavier, né? Sim. É Ah, legal. Parnaso de Além Túmulo. Ok. Mas eu mando. Oh, Eu mando. Todo mundo já tem todas as aulas? Alguém está precisando de alguma aula? Alguém tem alguma coisa diferente para compartilhar para a gente pôr no grupo? Olha, a Márcia que saiu, que ela tinha me avisado antes que ela tinha que sair, ela está entrando agora, né? Então ela não tem nada. Então ela com Tá. certeza não tem nada. A Andréia você tem, né? Você já a deu Márcia eu salvo? vou passar, a Márcia eu vou passar Já, para ela. já. Você vai passar? A Márcia eu vou passar para ela, tranquilo. Eu Tá bom. passei também as minhas para ela. Ah, Eu vou então tá passar para bom. ela. Às vezes é difícil pegar a aula dos outros. Eu tenho muita dificuldade. Por Eu lembro quê? que eu já peguei algumas aulas, falei, legal, né? Não entendia nada, não sabia como começar. Eu acho que é pior, viu? Porque, na Eu também verdade, a acho. gente tem um pensamento, né? Tem lá o básico, né? Tem o básico que é Você as fica aulas. olhando, mas o que, que é essa Ajuda às figura vezes aqui? com Por que, que figura ela e com colocou isso? Pra referência, quê? ajuda bastante. Você põe uma música, você põe uma Gostei. Muitas poesia, vezes você não tem, ajuda. eu falo assim, não entendi nada que o Ricardo quis Mas às fazer. vezes você vê uma figura que para a pessoa fazer todo sentido, É. e É, para você não consegue E as entender. referências também são úteis, Costa. As referências que o educador pegou para fazer Ah, aquela aula sim, isso, ajuda. isso ajuda bastante. Eu Eu acho acho que é legal.
para pegar as referências e aí vou montando a minha. Também acho que É, é eu também Sim, gosto. sim. Eu também gosto O de. ideal é daquilo a pessoa sair montando a dele, né? Isso. Do jeito É, dele, do jeito que ele fala, é tal, isso essas mesmo. coisas. Porque senão fica bastante complicado. É. Ou Tranquilo passar então, todas as pessoal? aulas e ficar mais louco. Oi? Ou passa todas as aulas e o educador fica mais louco ainda, né? Pois Fica é. pior, né? Gente, eu acho que está até bastante tranquilo, né? Sendo que eu espero que a gente tenha, tenha um ano bastante tranquilo. Normalmente no básico 3 a questão de ter o WhatsApp fechado ou não já não chega a ser um problema como é no básico 1, né? Que o aluno está chegando e às vezes o desequilíbrio dele é muito grande. Mas Mas desses quantos aqui se espera alunos que a vai gente ser já tem matriculados, Costa? 1.300, em torno de 1.375, Legal. 1.380. O ano passado nós chegamos a 1.500. Esse ano a gente não deve chegar, não. Mas chega a 1.500, mas logo de cara sai muitos, né? Aqui, chegou a 1.500, mas pelo menos uns 50, 60 nem apareceu. Então, de repente, esses 1.380 pelo menos aparecerem, né? É. Porque tem muito, tem a gente pegou, tem algumas coisas que são estranhas, né? Nós chegamos a pegar fraude na matrícula, você acredita? O quê? Aluno que tenta se matricular com outro número, inventa um número de CPF, bota outro nome. Só que aí botou o mesmo número de telefone, né? Aí pelo mesmo número de telefone a gente pegou, escuta. Quem é? Eu até achei, às vezes é filho, às vezes é irmão, né? Às vezes, sei lá. E ele falou, é o mesmo sabe? Fica até estranho, né? Mas são coisas que acontecem, né? Certo, Ângela. Ângela tá quietinha. Quem vê assim, né, gente? Quem, Eu sou quietinha. Quem vê, pensa. Ó, quem vê pensa. ninguém, Olha lá. ninguém fala da minha parceira, hein? Ninguém fala da minha parceira que eu vou ficar tensa, hein? Mas quietinha ela não é, não. Né, não? Tá bom, então, gente. Então, fechado. Eu vou passar nas salas, então. Vai ser vai ter uma passada bem rápida, mas eu passo nas salas aí para falar um oi pro pessoal. Não vai ser no Ok. primeiro mês, né? Na primeira semana não vai dar, segunda, mas no primeiro mês eu dou uma Sim. passadinha. Eu aviso antes, Ok. tá bom? Pegando folgas ali eu vejo. Tá bom? Não esqueça de mandar o. Não precisa ser até segunda-feira, tá? Mas precisa durante a semana, né? Não quero estragar a macarronada de domingo, tá bom? Mas sendo durante a semana, aí depois a gente passa pro pessoal de apoio aí dar uma checada aí. Mas você vai mandar então a data da visita lá ao Gembe, né, Costa? Vou passar, eu passo hoje ainda, Tá bom, tá tá bom. bom? Para todas as turmas aí, tá bom? Porque assim vocês já montam aí. Tá bom Uhum. então, pessoal? Muito bem. Ok. Então, faço a prece final aí. Boa sorte aí com os alunos aí do Básico 3. Não fiquem, por favor, não fiquem falando para os alunos que reclamarem que. Como é que o aluno falou que falaram para ele? Ih, você está reclamando desse questionário? Você vai ver quando chegar no Costa. É o clássico. Essa é uma boa, hein? É uma boa, Eu Paulo. achei de uma maldade. É o Eu já falo clássico. no, eu já falo no primeiro dia de aula, já. Isso. Já falei durante o curso, quase todo. Pois é. Aí Vamos chega ver. comigo lá e eu falo, gente, vocês estão reclamando aqui, vocês vão ver quando chegarem nas más. Aqui é o Coitado. paraíso. E É, assim vai. tá bom. Gente, eu vou fazer a prece então de encerramento. Deus nosso Pai, Jesus, Mestre amado, amigos do Plano Maior, responsáveis por esse grupo de estudo, por esse curso. Rogamos, Senhor, mais uma vez as vossas bênçãos, que possa envolver todos esses educadores, todas as suas turmas, toda a boa vontade de todos nós de oferecermos o melhor
abençoa e nos ajuda. Por tudo, Senhor, somos gratos. Graças a Deus e graças a Jesus. Deixa eu só contar uma coisinha para vocês antes de ir embora. O ano passado, tem um educador nosso, o nome dele é Paulo. Ele trabalha mediunicamente com a gente na terça-feira. E a esposa dele, a Débora, estava fazendo curso do Mediúnico 3 conosco. E tem uma aula, uma das primeiras aulas, onde as pessoas se desdobram e vão nas residências, né? Sai lá, vai até a residência, vê como é que está a residência, depois volta. E aí, na sexta-feira, ele estava dando aula do Básico 3 na residência dele. E ela estava lá no exercício, ela se desdobrou, foi até a residência dela. E aí ela passou no quarto, lá onde ele estava dando aula, estava iluminado. E aí ela parou e olhou. Ele estava dando aula e tinha um espírito iluminado ao lado dele, né? E aí ele seguiu, ela seguiu, mas tinha um espírito dando aula junto com ele. Só para vocês saberem. Sempre tem, Pois é, pois sempre é, é tem. bom saber, né? É, Muito bom saber. Ainda bem sempre que não tem. pegou vendo filminho, né? Oi? Ainda bem É, que não pegou vendo filminho, né? É isso. perigoso essa aula aí, é perigosa essa aula, viu? É. Por isso que eu disse que não é nada nosso, porque a gente não faz Ah, aula Não sozinho. é mesmo, não é mesmo. Mas a gente sabe, a gente lê, a gente repete, mas quando tem uma coisa dessa É, é é emocionante, né? gostoso. É gostoso. Falou então, gente. Tchau, tchau para Obrigada, vocês. Costa. Obrigado por Tchau, terem Tchau, obrigado. pessoal. vindo. Boa Boa noite, noite. pessoal. Fiquem com Tchau, Tchau, Deus. tchau. pessoal. Tchau, Boa tchau, Tchau, tchau. noite. tchau. Tchau, Tchau. tchau.